Está na hora de você aprender a utilizar estruturas condicionais no Python. O que são estruturas condicionais? Então, vamos imaginar a seguinte situação, tá bom? Imagina que temos aqui uma lista de números, 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá bom? Então, temos 6 números aqui e queremos descobrir quais números são pares e quais números são ímpares. E além disso, eu quero que o meu computador, ele digite, por exemplo, quando o número for par, uma mensagem. Esse número é par. E quando o número for ímpar, ele digite a mensagem. Esse número, digite não, né? Ele imprima essa mensagem. Esse número é ímpar. Para a gente fazer isso é muito simples. A gente vai escrever primeiro em português aqui a ideia, né? Então, se o número for par, imprima o texto. Esse número é par. Mas antes disso, a gente precisa entender matematicamente como é que descobrimos se o número é par ou ímpar. Para descobrir se o número é par ou ímpar, o que a gente tem que fazer? A gente vem aqui, ó, resto da divisão é igual a qualquer número, então tipo número, porcentagem 2. O que isso significa? Aqui em Python, quando a gente pega um número e faz porcentagem 2, a gente está verificando o resto da divisão desse número. E só para lembrar vocês, o que seria esse resto da divisão? O resto da divisão basicamente é o seguinte. Imagina que a gente vai pegar e vai dividir 4 por 2. Pega o 4, coloca do lado esquerdo, o 2 coloca do lado direito. E o que a gente tem que fazer? Tem que multiplicar o 2. Tem que multiplicar o 2 por algum número que o resto da divisão dê zero. Então, 2 vezes 2 vai dar 4, subtrai, o resto deu zero. Vamos pegar um outro exemplo, 3. 3 dividido por 2. A gente tem que colocar 1, né? Porque não tem como colocar 2. Coloca 1, vai virar 2 ali, subtrai, vai sobrar 1. Daria para continuar a divisão? Daria para continuar a divisão, mas a gente vai parar aqui a divisão, porque esse porcentagem 2, ele verifica o resto da primeira conta que você faz na divisão. E o resto, nesse caso aqui, é 1. Então, ele não é um número par. Toda vez que for um número par, o resto da divisão vai ser 0. Se for um número ímpar, na primeira conta, o resto da divisão vai ser um número diferente de 0. Combinado? Vamos lá, então. O que a gente faz aqui? Para a gente verificar para cada item da nossa lista, o que a gente vai aplicar aqui, né? O que a gente viu na aula anterior, que é o for. Então, for e em range. Range do quê? Do meu len da lista. O que é len? Len é uma funçãozinha no Python que vai trazer o tamanho dessa lista para a gente. Vamos testar ela aqui antes, ó, len lista. Se ela me fala o tamanho dessa lista, eu espero que o valor que ela me retorne seja 6, né? Porque temos 6 itens nessa lista. Vamos rodar aqui. Olha lá, len lista 6, beleza? Então é isso que está retornando aqui de fato, que é o tamanho dessa lista. Então, para cada item dentro do tamanho dessa lista, o nosso número, concorda comigo que é o nosso lista i, né, que a gente viu na última aula, e o resto da divisão, vamos colocar aqui dentro do nosso for, pronto. Toda vez que eu dou um tabzinho, né, acho que eu não falei isso para vocês, ó, eu dou um tab aqui, eu coloco essas contas, essas funções dentro do meu for. Tudo que tiver depois, antes do tab, né, aqui fora, por exemplo, não está dentro do for. Agora, se eu pego isso aqui que eu escrevi e jogo para dentro do for, ou dou um tab, agora ele vai participar do loop. Fora do loop, dentro do loop. Fora do loop, dentro do loop. Beleza? Ok, descobri o meu resto da divisão. A questão agora é o seguinte, ó. Eu tenho que fazer uma pergunta, certo? Vamos apagar isso aqui, ó. Se o resto da divisão for igual a 0, então é par. Caso contrário, é ímpar. Certo? Faz sentido, né? Faz sentido isso aqui que eu fiz com vocês. Se o resto da divisão for 0 é par, se caso contrário é ímpar. Então vamos colocar aqui o seguinte. Em inglês agora, if, resto da divisão, for igual a, nesse caso são dois iguais, representa o for igual a 0, 2 pontos,
Enter. Ó, no for eu coloquei 2 pontos também, tá? Sempre que você termina aqui de escrever, no caso do for, do if, a gente tem que colocar 2 pontos, tá bom? Para avisar que a próxima linha é o que a gente quer que aconteça quando a condição for verdadeira. Ou no caso do for, a próxima linha depois dos 2 pontos é o que a gente quer que aconteça o loop, tá? O loop é o ciclo, né? Se o resto da divisão for 0, print, f aspas, vamos colocar os colchetes, né? Número é par. E caso contrário, else, né? Caso não, else, print, f, colchetes número, é ímpar. Opa, muito simples, né? Vamos tirar esse len list aqui e vamos rodar tudo para ver o que acontece. Olha lá, 1 é ímpar, 2 é par, 3 ímpar, 4 par, 5 ímpar e 6 é par. Muito simples de fazer, né? Além do else aqui no nosso if else, a gente tem o elif. O que seria o elif? O else, ele representa tudo que for diferente dessa primeira condição. Tá? Diferente dessa condição é o else. A gente tem outro carinha chamado elif. O elif, ele representa o contrário da primeira condição mais uma nova condição. Eu vou dar um exemplo agora. Vamos manter essa nossa lista aqui, ó, de 6 itens. E agora eu quero fazer o seguinte, ó. If, vamos fazer um for, né? For i in range lista. Ou seja, vou percorrer todos os itens da minha lista. Vou dizer que o meu número é o meu lista i, né? Meu número é meu lista i. E agora, if meu número, né? Se o meu número ele for maior que 6, eu vou dar um print. Número maior que 6. Maior que 6. Elif, caso não, caso o meu número for igual a 6, eu vou dar um print. Número igual a 6. E else, o que seria o else? Todos os números que são menores do que 6, né? Else, print, número menor do que 6. Ok? Então, viu que dá para usar o elif para a gente adicionar uma nova condição quando a primeira for falsa. E o else, ele é uma condição no qual todas as outras são falsas. Faz sentido, né? Então, de novo, o if, ele adiciona uma condição. O elif, ele só vai funcionar se a primeira condição for falsa. E o else não é nem maior que 6, nem 6. É tudo, então, o contrário, que seria menor do que 6. Ficou simples, né, para entender. Vamos aplicar isso agora num exemplo real. A gente vai criar o aula 5.py. Aula 5.py. E no aula 5.py, a gente vai buscar tudo que for do aula 4 aqui, ó. Tira esse for aqui que não precisa, né? Até a linha 11, mais ou menos, eu quero tudo, ó. Vou selecionar Ctrl+C, Ctrl+V, ok? A gente está continuando a utilizar o nosso Excel aqui. Vamos rodar esse código para lembrar o que ele faz? Deixa eu apagar tudo primeiro. Vamos rodar aqui. Olha lá, ele imprime para mim na tela a nossa tabela, né? Com os nossos clientes, e além disso ele fala lá o nome Gustavo, idade 22, então ele pegou cada item de cada cliente aqui. Se você não sabe como é que eu fiz isso, dá uma olhada na playlist das aulas, né? Eu tenho uma playlist das aulas Python e valida aí a parte de manipulação de Excel, valida aí a parte do for, dá uma olhada lá e volta para essa aula aqui para você continuar com as estruturas de condição, tá? É importante você fazer desde a primeira aula, porque lá eu ensino a primeiro baixar o Python, configurar a IDE, IDE é esse ambiente de desenvolvimento, né? Como fazer o Excel da tabela de clientes e aí como manipular esse Excel no Python, ok? Vamos aplicar agora então a nossa estrutura de condição nesse código aqui. O que a gente vai fazer? Deixa eu rodar de novo essa tabela aqui. A gente vai verificar todos os clientes que compraram mais de um item, né? Em quantidade de itens aqui, ó. Todos os clientes que compraram mais de um item, eles vão ganhar um desconto de 20% do valor. Fechou? Então vamos lá. Para cada cliente que a gente está rodando aqui, isso aqui é interessante que a gente já está percorrendo a nossa tabela clientes, vamos fazer uma atualização aqui. Em vez de colocar 7, vamos colocar len
tabela clientes. Melhor, né? Porque aí fica mais dinâmico. Se eu adicionar um novo cliente, eu não preciso ficar mudando o número 7. Já vai automático. Ok, feito isso, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai vir em quantidade de itens. É o quê? É o nosso tabela cliente. Qual coluna? Quantidade de itens. Linha I, tá? Linha I, porque a gente está percorrendo aqui cada linha da nossa tabela. E agora a gente vai perguntar, né? Se a quantidade for maior que 2, não, maior que 1, né? Ganha desconto. Então vamos fazer isso. If quantidade de itens, que é a variável que eu estou armazenando a informação, for maior do que 1, print. A gente vai colocar um F, hashtag cliente, vamos chamar assim de cliente, o nome do cliente. Então o nome do cliente é a tabela clientes, nome, certo? Linha I, ganhou desconto. Pronto. Else pass. O que é o pass? Não faça nada, apenas passe a linha de código. Ou eu não preciso colocar, tá bom? Mas tem como colocar, só queria mostrar para vocês que tem como colocar esse else pass, que é tipo, caso contrário, o cliente não comprou mais de um item, não faça nada, é o pass. Mas se eu já não vou fazer nada, eu preciso escrever essa linha? Não, né? Então por isso que eu nem coloquei aqui de fato. Vamos testar? Ctrl A, Shift Enter. Olá, nome Gustavo, idade 22, cliente Gustavo ganhou desconto. Por quê? Se a gente olhar aqui na tabela, o Gustavo ele comprou 3 itens. Né? O Felipe comprou mais de um item, ganhou desconto. Ah, o Gabriel não, o Lucas não, o Ricardo não, Maria não. Ah, Maria sim, Maria ganhou um desconto aqui, ó. E a Lúcia também. Muito simples de aplicar aqui, né? Agora eu tenho um desafio aqui para você. Um desafio que eu ainda não ensinei a criar novas colunas nessa tabela do Excel. Mas fica aí como lição de casa para o próximo vídeo, que é a ideia de cria uma nova coluna chamada desconto, né, valor do desconto, que vai ser referente ao quê? Vai ser, se o Gustavo comprou 3 itens de R$13, quanto ele vai pagar no final com um desconto de 20%? Se o Gustavo comprou 3 itens de R$3, quanto ele vai pagar no final com desconto de 20%? Tá? Vou até escrever aqui, ó, ganha desconto de 20%. De 20%. Boa! E aí a gente vai aprender a fazer isso na próxima aula, ok? Então vejo vocês no próximo vídeo. Até mais!